aqui, amigos. Deixa eu cantar, amor. Pra mim aqui não apareceu ainda que tá vivo. Vou compartilhar. Agora apareceu. Vou compartilhar minhas vidas. Tá muito baixo, não? Acho que não dá pra ver. Graça e paz, Maicon. Tudo bem? Maicon. Saudade de você, hein? Maicão. Seja bem-vindo, vamos entrando aí na live. Amém, boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar os irmãos entrar aí na live, né? Pra gente já começar. Glória a Deus. Suando. Paz, irmã Sandra, seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nossa, aí como tá suando? Amém. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito de um assunto bem interessante, que é sobre a comunicação eficaz no casamento. Não só no casamento, né? Sim. A gente colocou específico o casamento, mas serve para tudo, né? Serve para todos, para todas as áreas da sua vida. Uma boa comunicação, ela é essencial para tudo, né? É verdade. Né? Uma boa comunicação entre pais e filhos, entre esposo e esposa, dentro do lar como um todo. A boa comunicação, o diálogo, ele é essencial para todos os tipos de relacionamento. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje com vocês e esperamos que essa live abençoe você, a sua casa, que possa te ajudar se caso você estiver com dúvidas, se você estiver passando por problemas nesse sentido. Nós esperamos ajudar vocês. Boa noite, Reginaldo. Paz, Deus te abençoe, viu? Boa noite, Deus abençoe, Reginaldo. Amém? Então nós vamos começar, né? Os irmãos vão entrando aí, nós vamos começar. Vamos fazer uma oração antes, né? Pedir para que Deus tome a frente, porque nós sabemos que Ele é o centro. E nós estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito Santo, amém? Então nós vamos fazer uma breve oração só para a gente estar iniciando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, agradecer ao Senhor por este dia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Pedimos que fique à vontade, Pai, para ministrar aos nossos corações, conforme é o teu desejo. Que o Senhor possa abençoar cada um que está nos acompanhando, a cada um que nos permitiu entrar no teu lar, Pai. Que o Senhor também possa abençoar este homem, esta mulher, esses filhos, Pai. Que esse lar sejam abençoados, Pai, pela tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Então, como nós estávamos aqui falando, nós vamos falar hoje um pouco sobre o diálogo, a comunicação. A comunicação, nós sabemos que o diálogo ele é importante para todas as esferas dentro de um lar. Como a Pri falou, nós colocamos o casamento eficaz, a comunicação eficaz no casamento. Mas é claro que uma comunicação eficaz, ela aborda todas as esferas dentro de um lar, porque nós sabemos que um lar ele pode ser facilmente destruído por falta de diálogo, né? Um relacionamento entre pai e filho, ele pode ser destruído pela falta de diálogo. Então eu vou ler com vocês aqui, rapidamente, só para a gente iniciar.
Tiago, no capítulo 1, é bem conhecido. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Nós vamos ler aqui, só para nós iniciarmos. Tiago 1, 19 e 20. Espera aí que eu já acho aqui. A irmã quiser me acompanhar na Bíblia. Amém, vou acompanhar aqui. Tiago 1, 19 e 20. Então diz assim, a versão que eu estou lendo é a versão, nova versão transformadora, que diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar, pois a ira humana, ela não produz a justiça divina. Então o que Tiago está falando aqui? Ele está falando que todos nós temos que estar prontos para a ouvir. Mas nós sabemos que nós não somos assim. O ser humano, ele não é assim. O ser humano, ele é apressado em falar, né? Em lançar as suas queixas, em lançar o seu parecer da situação. Mas o conselho de Tiago é o contrário. Ele está falando que nós temos que ser prontos para ouvir. Né? E o que causa, muitas vezes, a discordância entre o casal, entre a família, é não saber ouvir. É acontecer uma situação ali dentro da casa, dentro do casamento, e os dois ali como uma metralhadora, né, falar, sem praticar isso que está aqui. Nós temos que ser prontos para ouvir, prontos para se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, né, porque nós também temos essa dificuldade de nos colocar no lugar do outro, porque quando eu consigo me colocar no lugar da Priscila, eu vou entender o que ela está sentindo ali da situação, vou entender o que ela está falando, e ali com mais calma, com mais paciência, se colocando no lugar dela, eu vou ter o discernimento para saber resolver o conflito daquele momento, né, amor? Exatamente. Esse é um problema, assim, muito corriqueiro do dia a dia, não só nos casamentos, como a gente falou aqui, mas em todos os relacionamentos, no trabalho, no seu relacionamento com os seus amigos, talvez, em vários aspectos, em vários âmbitos, né, do nosso cotidiano. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa, com alguém, com quem quer que seja, e você tiver essa dificuldade de ouvir, essa humildade de você tentar entender o que essa pessoa está falando, por que ela está se expressando dessa forma, por que ela está usando essas figuras de linguagem. A gente sabe que a comunicação, ela não é apenas as palavras que a gente fala, não é só o que a gente verbaliza. Verdade. Mas também é a expressão corporal, é o tom da voz, é o jeito que você se porta, se você tá dando atenção ou não pra pessoa quando você tá conversando, se você tá olhando nos olhos dela, ou se você não tá dando a mínima, né? Então, isso são coisas importantes para que você consiga evitar alguns problemas e solucionar alguns, se for o caso de você estar tendo, né? Então, sim, o que a palavra do Senhor nos diz aqui, o que o Tiago acabou de ler? Que antes de você querer falar, antes de você ter aquela pressa de argumentar, primeiro você ter a humildade de ouvir, de tentar entender o porquê que a pessoa tá falando daquela forma, por que a pessoa tá se portando dessa maneira, né? Por que essa pessoa ela tá com esse tom de voz? É isso que o Tiago falou, a gente precisa se pôr no lugar daquela outra pessoa e tentar entender. Peraí, o que aconteceu? Por que você tá se sentindo assim? Vamos tentar solucionar isso, né? Exatamente. E na maioria das vezes a gente não tem essa sensibilidade, né, de se colocar no lugar do outro e saber o porquê, né, que ele está agindo daquela forma, o porquê que chegou a tal ponto. Então o conselho do do apóstolo Tiago, ele é muito pertinente para que nós possamos adotar para dentro dos nossos lares, né? Como a Pri falou, que a forma do corpo se expressar, ele diz muito também. Não é só a comunicação verbalizada, mas é a maneira de você se comportar. Porque a gente já teve esse problema aqui, né, amor? Dentro da nossa casa nós já teve esse problema. A maioria das vezes a Priscila querer falar e eu tô aqui, mas eu tô te ouvindo, mas não dando atenção para ela. Não, mas pode falar que eu estou te ouvindo. E para ela não, para ela ela queria que eu olhasse nos olhos dela e que eu desse a devida atenção, porque aquilo ali representava para ela
que eu estava dando a devida importância para a situação. Então, uma comunicação eficaz é dentro do lar, né, entre os membros familiares, vai além da verbalização, vai também da linguagem corporal, como a Pri falou. Então, a maneira que eu me comporto diante de uma situação dentro da minha casa diz muito sobre mim e sobre a importância que eu estou dando para aquilo que está acontecendo. Então, nós temos que saber, sim, ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por quê? Porque quanto mais eu falo, quanto mais ela vai falando, mais a ira vai nascendo. Por isso que Tiago fala que tem que ser pronto para ouvir. Então, vamos lá, aconteceu isso, vamos sentar aqui, que é o que tem que ser feito. Né? Às vezes não acontece porque também entra o orgulho. Né? O orgulho, ele entra, não vou te ouvir porque, né, só, como eu falo também, só você tem razão, só você quer falar. Não, então vamos lá, fala, um de cada vez, respira. Se naquele momento você entender que você não tem capacidade para naquele momento estar resolvendo a situação, então pera lá, deixa eu respirar aqui, deixa eu me acalmar e daqui a pouco a gente volta a conversar, porque se formos conversar agora, não vai terminar da maneira que tem que terminar. Mas é importante que tem que ser resolvido, porque o que acontece? Às vezes a pessoa pede aquele tempo porque ela entende que naquele momento ela não está pronta para ouvir, que é o que o Tiago nos aconselhou, e aí ela pede um tempo, mas também depois ela não volta para resolver. E aí aquilo ali fica uma situação mal resolvida entre o casal, entre o pai e o filho, entre a mãe e os filhos. E aí, durante os dias posteriores, vão acontecendo outras coisas, que aí aquilo ali, que ficou lá atrás, quando estourar, aí é por isso que a gente não entende, nossa, mas você estourou por causa disso? É que vira uma bola de neve. É que vira uma bola de neve. Situações não resolvidas por falta de diálogo, por falta de uma comunicação eficaz. E muitas vezes o que pode estar acontecendo dentro do seu lar não é nem a falta de comunicação, é uma comunicação não eficaz, uma comunicação desalinhada. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra, aí o filho do outro lado fala outra, e aí é algo que desencadeia, que é uma bola de neve. Exatamente. Que quando vai ver, não tem mais relacionamento entre pai e filho, o filho não tem mais paciência com o pai, não suporta mais o pai, o esposo não suporta mais a esposa. E pode parecer, irmãos, algo assim pequeno, mas a gente conhece e sabe que de casamentos que tiveram o seu término por falta de uma comunicação eficaz, por falta de um diálogo. Então é muito importante isso que nós estamos aqui passando para vocês. A importância de se ter uma comunicação eficaz. Porque olha, a respeito disso que eu falei, da comunicação desalinhada, Provérbios 15, 1 diz assim, que a resposta gentil, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Então, às vezes, dentro de uma discussão, ou dentro de um alinhamento que você e sua esposa precisam ter, ela traz um determinado assunto e você ali com uma resposta gentil, você pode desviar o furor, porque às vezes ela pode vir com 7 pedras na mão, mas você ali com uma resposta gentil para ela, ou vice-versa. Ou eu posso ir com um determinado assunto para ela, e ela com uma resposta gentil desvia nela. Né? Mas se eu for já com uma coisa grossa, uma coisa ríspida, e ela do outro lado, né, se é aquela pessoa que, como diz por aí, não leva desaforo para casa, já vim também do outro lado armada, não vai dar certo, porque a gente também tem experiência aqui dentro que não dá certo. Né? Não dá certo, é como ela fala, desarma, ela fala isso pra mim, desarma e vamos conversar. E no momento ali, pra mim parece que não é legal, né? Porque como a palavra diz também, a correção no momento, ela parece que não é legal pra quem tá sendo corrigido. Mas depois, pensando direito, você vai ver, não, realmente era isso, ela estava certa e tem que ser seguido desta maneira. Então, quando houver uma discussão dentro do seu lar, quando houver uma briga, porque a gente somos seres humanos, né? Eu acredito que não tem o casal que não brigue. Então, acho que todos se desentendem, né? Todos eles brigam, mas o que não pode perder é o respeito. O respeito ele tem que sempre ser primordial dentro de uma relação, né? E aí aqui Salomão, um dos homens mais sábios que essa terra já teve, nos ensina que a resposta gentil, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, a palavra com grosseria, ela desperta a ira. Então, muitas vezes, a conversa não era nem para tomar o rumo que tomou.
Mas por causa de uma palavra mal colocada, vira todo aquele negócio, né? Exatamente. E é muito por conta desse orgulho, né, que nós temos. E falando também a respeito de comunicação, a chave a respeito disso que a gente sempre diz é a nossa comunicação com Deus, né? Sim. Então, uma pessoa que ela tem ali a comunicação dela correta com Deus, ela sabe se comunicar com o Senhor, ela sabe ouvir, como nós aprendemos aqui em Tiago. Primeiramente, ela sabe absorver as coisas do Senhor, ela vai conseguir equilibrar todos os outros relacionamentos dela. Exatamente. Né? Então, assim, uma pessoa, nós seres humanos, nós temos todas as dificuldades, todos nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, né? As nossas fraquezas. Mas quando você tem o hábito de estar diante do Senhor, diante da presença de Deus, ouvindo, recebendo do Senhor a sabedoria, o direcionamento, aquilo ali passa a ser algo bem mais fácil de lidar. Então, é uma coisa que a gente conversa bastante aqui também. Você consegue perceber quando uma pessoa ela tem aquele relacionamento com o Senhor, quando a pessoa ela tem o hábito de estar com o Senhor, de ler a palavra de Deus. Isso precisa ser um diferencial nas nossas vidas, né? Então, uma pessoa que ela ouve a Deus, que sabe se relacionar com Deus, que recebe do Senhor essa sabedoria, esse direcionamento, essa pessoa ela vai conseguir ter todos os seus relacionamentos alinhados também. Ela vai conseguir falar com as pessoas com essa gentileza que nós aprendemos aqui. E para ela não é nenhum motivo de fraqueza. Algo que eu observo bastante nas pessoas é que as pessoas elas temem que isso seja uma fraqueza. Ah, mas então eu vou mostrar que eu sou fraco. Se eu recuar, se eu for gentil, se eu não quiser brigar, ou se eu me comunicar de uma forma amorosa, se eu me comunicar de uma forma respeitosa, para algumas pessoas isso é ser fraco. E muito pelo contrário. Verdade. Muito pelo contrário. Se a pessoa vem falar com você ali toda nervosa, toda brava, ela não tá sabendo utilizar as palavras certas e você tem uma postura diferente, você tá calmo, você tá tranquilo, você tá ali equilibrado ali naquilo que você tá fazendo, você acaba quebrando a outra pessoa. Isso em qualquer lugar, né? Às vezes você pode estar no seu trabalho e aí o seu chefe vem dar uma bronca, ele tá furioso, mas peraí, você tá tranquilo, não? Tudo bem, vamos conversar, você quer se acalmar? A gente pode conversar depois, numa amizade, com seus filhos, com qualquer pessoa, né? A comunicação ela é a base para todos os relacionamentos. Não existe como você se relacionar com as pessoas sem se comunicar. Isso é uma ferramenta que não tem como. Ela é muito necessária. Então, se você souber se comunicar da maneira certa, com certeza, olha, muitos dos seus problemas eles vão ser resolvidos, né, amor? Sim. A partir do momento que você consegue conversar, que você consegue transmitir para outra pessoa aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, a outra pessoa também tem confiança de passar para você, né? Sim. E dessa forma, ali os relacionamentos vão ser alinhados, a sua família vai ser alinhada, a sua comunicação com os seus filhos. Nessa época de quarentena, a gente vê bastante relatos, né, de pessoas filhos, né, que conviviam dentro da mesma casa com o pai e a mãe, mas não se conversavam. E devido à quarentena, as pessoas estão tendo que enxergar umas às outras dentro de casa. Sim. E a comunicação correta é a ferramenta que vai fazer com que o ambiente dentro da sua casa, da sua família, ele seja harmonioso, né? Sim, e a Prila tocou num ponto muito importante, que é o quê? Que é a nossa comunicação com quem? Com Deus. Porque se eu estiver bem alinhado com Deus, se o meu relacionamento com Deus estiver bem alinhado, todos os outros meus relacionamentos vão estar também. Por quê? Porque nós aprendemos que Jesus ele é o centro de todas as coisas. Então tudo orbita em volta dele. Então, a partir do momento que eu tenho um bom relacionamento com o Espírito Santo, uma boa comunicação com o Espírito Santo, sabendo ouvir, sabendo falar, eu vou conseguir ter uma boa comunicação, um bom relacionamento com a minha esposa. Porque a primeira mudança, irmãos, ouve isso, a primeira mudança que você espera dentro do seu lar, ela vai acontecer em você. Então, muitas vezes nós estamos cobrando mudança do outro. Ah, você não sabe falar. Ah, só você quer falar. Ah, porque o jeito que você se impõe.
eu tô olhando para mim, eu tô olhando como eu me comunico com ela, como eu lanço as palavras para ela. Então, às vezes eu tô cobrando uma mudança dela que nem eu ainda tive. Então, o meu relacionamento com Deus, tem até uma frase que diz que a maneira que eu falo com Deus muda a minha maneira de falar com as pessoas. E isso é real, né? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele muda todas as coisas. Quando eu tenho um relacionamento saudável com o Espírito Santo, quando eu passo tempo de qualidade com o Espírito Santo, você pode perceber que tudo muda. Tudo muda por quê? Porque quando eu começo a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai gerar em mim as virtudes que ele fala lá em Gálatas 5. Que é o fruto do Espírito, que são 9 virtudes. E uma delas é o quê? É paciência, que muitas vezes dentro de uma comunicação não tem. É a mansidão, que foi o que nós falamos aqui, que a resposta gentil, ela desvia a ira. Né? Uma resposta gentil, uma resposta branda, ela desvia o furor. O que é isso? Não dá mais do que uma mansidão. Você ser manso na hora de responder, você ser paciente na hora de ouvir. Então, tudo isso, quem produz em nós é quem? É o Espírito Santo. Isso são virtudes do Espírito Santo. Então, sozinho a gente não consegue. Sozinho eu não consigo. Sozinho a Pri não consegue e ninguém consegue. É por isso que o nosso relacionamento com o Espírito Santo muda os nossos relacionamentos aqui da terra. E falando disso, olha que Salomão também diz no próprio capítulo que nós lemos. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Então, por isso que nós lemos lá em Tiago, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, Salomão também entendeu isso. Isso, na verdade, é a mesma coisa que Tiago está falando, só que de outra forma. Quem se ira facilmente provoca as brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Exatamente. Então, às vezes, dentro de um casamento acontece uma situação que vai gerar ali um conflito e que se os dois se irar, a briga não vai ter fim, vai ser uma queda de braço, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, e só quem perde é os dois. Exatamente. Só quem perde é os dois, porque uma coisa que a Pri também me fala e que a gente tem que prestar atenção é que eu não posso ver ela como a minha inimiga. E ela também não pode me ver como um inimigo dela, como alguém que quer o mal dela, como alguém que quer a ruína dela, porque isso não é verdade. Então, quando ela me fala algo, quando eu falar algo para ela, ela tem que prestar atenção naquilo que eu estou falando e ver se aquilo que eu estou falando, qual que é a veracidade daquilo. A mesma coisa eu com ela. Então, o que acontece muitas vezes dentro de uma casa é que os familiares, o casal, os pais, os filhos, eles estão se enxergando como inimigo. Ah, você está falando isso, mas você não sabe o que você está falando. Então, tem que ter paciência, parar para ouvir. Porque nós não somos inimigos uns dos outros. E a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Mas é contra os espíritos malignos. Então muitas vezes a gente está duelando, a gente está medindo forças à toa. Porque a nossa briga não é entre nós. Nós temos que lutar contra as forças espirituais que tentam contra as nossas vidas. E não eu contra ela. E é aí que entra uma comunicação eficaz. Exatamente. E aí que entra eu parar, saber falar, saber a hora de falar, porque isso é muito importante, né? Não os dois querer falar ao mesmo tempo, saber a hora de falar, saber a hora de escutar. E se irar, porque a Bíblia não fala contra a ira. Ireis e não pequeis, é isso que a Bíblia ensina. Então se você se irar, você não está pecando. Você está pecando se você deixar essa ira tomar conta de você e ela te dominar. Porque a gente sabe que a ira não traz coisas boas. Mas se você vê que ali, com aquilo que seu esposo, seu filho falou, te trouxe uma ira, então respira fundo, vai para um canto sozinho, vai falar com Deus, e aí depois você volta ali para resolver a situação. O problema não é se irar, o problema é deixar que essa ira tome conta do seu coração e governe as suas atitudes. É aí que está o erro. E por que tudo isso acontece que nós estamos falando aqui? Porque dentro dos lares falta uma comunicação eficaz, porque dentro de muitos lares a ira é quem predomina. Né? Nós já falamos que é uma falta de comunicação alinhada com o Espírito Santo e também, irmãos, falta do quê? De sabedoria. Esse mesmo capítulo que nós lemos de Tiago, no capítulo 1, versículos antes, no versículo 5, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar de boa vontade, porque ele não nega para aqueles que lhe pedirem. E a sabedoria, irmãos, ela é essencial para tudo nas nossas vidas. Tudo que você for fazer, se você fizer sem sabedoria, mais cedo ou mais tarde vai te trazer um certo prejuízo.
Porque Deus é Ele quem nos abençoa. Deus me abençoou com um casamento, me abençoou com uma esposa, mas quem que mantém isso? Sou eu e sou a Priscila. Deus abençoou a Pri com uma empresa, mas quem que mantém? Ela e a sócia dela. E se faltar sabedoria para manter isso, não vai resistir. Vai chegar uma hora que vai ter um término. Por quê? Por falta de sabedoria. Por isso que a Bíblia ela fala sobre pedir sabedoria para Deus. Porque a sabedoria ela é diferente do conhecimento. Sim. Né? Porque com conhecimento eu detecto o problema. Bom, eu tenho conhecimento nisso e sei que isso está errado aqui. E como que eu vou resolver? Com sabedoria. Um não anula o outro, os dois são importantes, o conhecimento e a sabedoria. Mas é com a sabedoria que você resolve os problemas dentro da sua casa, é com a sabedoria que você exorta a sua esposa, e ela também, quando ela perceber algo ali que está fora, desalinhado, ela vai te exortar. Mas tudo tem que ser com sabedoria. Exatamente. Essa palavra é uma palavra-chave em tudo também na nossa vida. Quando você tem esse relacionamento com o Senhor que nós falamos anteriormente e você recebe de Deus essa sabedoria, porque a palavra diz que é só o Senhor que pode dar. Só o Senhor. E você tendo essa sabedoria para você lidar com a sua família, com os teus filhos, com as pessoas que te cercam, no seu ministério, em tudo, não tem como dar errado. Claro que nós vamos ter dificuldades no caminho, claro que nós vamos encontrar ali algumas pedras, isso é normal, isso faz parte da nossa vida, mas quando você tem uma clareza das coisas, você sabe lidar com as dificuldades quando elas acontecerem. E claro, todos nós estamos sujeitos a erros, a falhar, mas o que nós não podemos deixar é de aprender com aquele erro. Você precisa olhar, poxa, eu tive uma certa dificuldade naquilo, eu aprendi e hoje eu não caio mais naquilo. Hoje, para mim, aquilo é uma experiência que eu tive, né? Então, que você possa pedir para o Senhor te dar essa sabedoria no procedimento com o seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, naquilo que você faz, no seu ministério, em tudo que nós fazemos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ele vai nos pedir conta de tudo aquilo que nos foi dado. Nós vamos um dia estar diante do Senhor e ele vai pedir, ele vai perguntar o que você fez com os filhos que eu te dei, o que você fez com a sua esposa que eu te dei, o que você fez com os dons que eu te dei, com os talentos, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento de que nós não podemos viver nesse mundo de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós precisamos ter, sim, a sabedoria que vem do Senhor para que a gente possa administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu, para que o Senhor cumpra o propósito dele naquilo que ele fez conosco. Então, a comunicação, que é o tema de hoje, nós escolhemos esse assunto porque ele é muito importante. Nós vemos que hoje em dia muitas famílias estão sendo destruídas, muitos casamentos estão sendo destruídos. O inimigo ele tem investido muito, ele tem investido fortemente nas famílias. Por quê? Porque a família ele é um projeto do Senhor. Né? É um sonho do Senhor. Por isso então, que o inimigo investe pesado. O inimigo investe. Então, quando você vê um casal apaixonado, eles querem se casar, isso não partiu do coração deles, né? Quando a gente namorava, a gente tinha o sonho de se casar. Isso, antes de ser um sonho nosso, era um sonho de Deus. Isso foi algo que primeiro brotou no coração dele, né? Do Senhor. Assim é com você, assim é com a sua família, assim é com todas as famílias da terra que estão debaixo de bênção, né? Que estão casados conforme a palavra do Senhor. Então, a família, ela é um plano do Senhor. Sim. E cabe a você, marido, a você, esposa, cuidar daquilo que o Senhor te deu. Então, você não pode tratar de qualquer forma, você não pode viver de qualquer maneira. Eu não tô nem aí. Mas eu também, ele fala A, eu falo B. Mas eu não abaixo a minha cabeça. Não é dessa forma. Nós precisamos mudar. A palavra do Senhor fala em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a nossa mente ela precisa ser renovada. Precisa ser renovada de que forma? À luz da palavra de Deus. Tudo, qualquer dúvida, qualquer orientação que nós precisarmos, a palavra do Senhor ela tá ali para nos orientar, para nos direcionar. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Quando Jesus estava na terra, ele disse que ele não nos deixaria órfãos. E nós teríamos o Consolador, aquele que iria nos ensinar, aquele que iria nos exortar, aquele que iria nos dar sabedoria. Então, cabe a nós
nos posicionar e falar, não, eu estou disposta a fazer com que a minha casa, com que a minha família seja sim um lar abençoado. A bênção do Senhor já está sobre a sua família. A bênção do Senhor já está sobre o seu casamento. Mas Amém. você precisa fazer a sua parte, né? Amém. Cada um precisa fazer a sua parte. O Senhor está preparado para abençoar, o Senhor está disposto a te ajudar no que você precisar, mas você também precisa buscar meios, buscar formas de estar edificando a tua casa, né? É os dois ali no dia a dia que vai alinhando, que vai tornando o dia a dia agradável, abençoado. É responsabilidade do casal atrair a presença de Deus para a família, ensinar os filhos a respeito de quem é Jesus. Tudo isso nós, dia a dia, vamos construindo a nossa casa, dia a dia vamos edificando a nossa família em Jesus. Amém. E é isso mesmo. Então nós temos que edificar a nossa casa, a nossa família em Jesus, que é aquilo que Mateus capítulo 7 ensina. Edificar sobre a rocha. Porque as pessoas, e até mesmo acho que nós, elas cometem o terrível erro de querer reparar só depois que acontece. Elas esperam acontecer algo, né? No caso, nós estamos falando aqui sobre uma comunicação eficaz. Elas esperam acontecer algo para depois elas repararem aquilo que aconteceu. Sendo que a Bíblia nos ensina o quê? A dia nós irmos edificando a nossa casa na rocha. Por quê? Porque nós, por sermos cristãos, por servir a Deus, nós não estamos imunes a problemas. Não é verdade? O problema que acontece na casa de quem não serve a Deus, acontece na minha que sirvo a Deus. E isso não tem problema nenhum, porque problemas eles surgem mesmo. Mas onde está o problema? Como eu vou reagir diante disso? Como eu vou me comportar diante disso? Não é verdade? Então, às vezes a gente cai no terrível erro de deixar primeiro acontecer para depois reparar. E Jesus, ele ensina que não, que você tem que edificar a sua casa na rocha que é o próprio Cristo. Por quê? Porque quando os ventos soprarem, quando os problemas surgirem, você vai permanecer de pé. Por quê? Porque você vai estar edificado em Cristo. Quando surgir um problema dentro da sua casa, e estando edificado em Cristo, você vai saber como solucionar. Aquilo ali pode trazer até um prejuízo para você, mas será um prejuízo passageiro, que você e sua esposa vão saber resolver. E se você ler lá em Mateus no capítulo 7, que fala sobre os dois fundamentos, né, sobre as duas casas, você vai ver que o mesmo problema que deu contra uma, deu contra a outra. Então, o que derrubou aquela casa que não edificou a casa na rocha, que não foi edificada na rocha, não foi os problemas que vieram, porque os mesmos problemas veio na outra. Foi o quê? Foi a insensatez. É isso que derruba o homem. É isso que acaba com os casamentos. É a insensatez. É a insensatez de não parar para ouvir o que o seu cônjuge está falando. É a insensatez de saber que só você tem razão. É a insensatez de achar que você não tem que levar sermão de ninguém, que você é o certo, que você já sabe tudo. A insensatez traz todas essas coisas. A insensatez, ela leva à ruína. E Mateus, no capítulo 7, descreve uma casa que foi levada à ruína por falta de sensatez. A insensatez. Porque os mesmos problemas se deram contra outra casa. Mas uma casa edificada em Cristo, um casamento edificado em Cristo, pode vir o que for, irmãos. Vai ter problema? Lógico que vai, porque todos nós temos. Nesse mundo nós vamos ter sim problemas diferentes. Somos dois seres humanos diferentes uns dos outros, com criações diferentes, culturas diferentes, mas foi aquilo que a Priscila falou aqui agora, que Romanos nos orienta o quê? A renovar a nossa mente. Então, se eu tive uma educação diferente da dela, se eu sou de uma cultura diferente da dela, isso era quando nós éramos do mundo, isso faz diferença no mundo, porque dentro de um lar cristão tem que haver um alinhamento do quê? Dos céus nas nossas vidas. É por isso que Jesus ensina, venha a nós o teu reino, que venha o reino de Deus sobre as minhas casas, sobre a sua casa. E aí quando nós tivermos esse alinhamento que Paulo nos ensina em Romanos, a renovar a nossa mente. Por que renovar a nossa mente? Porque quando nós éramos do mundo, nós tínhamos os nossos padrões de pensamento, nós tínhamos a nossa maneira de pensar. E aí por isso que Paulo pede o quê? Uma renovação, para que nós passamos a pensar da maneira que Cristo pensa. Porque aí eu pensando da maneira que Cristo pensa, eu vou tratar a Priscila da maneira que Cristo trataria ela. E ela a mesma coisa. Então, se eu vim de uma cultura diferente, de uma educação diferente, isso foi lá atrás. Agora, dentro de um lar cristão, tem que haver uma renovação de pensamentos.
E aí eu e ela vai passar a pensar igual. Por quê? Porque os nossos padrões agora são os padrões do reino de Deus. Isso mesmo. Quem governa agora é os padrões celestiais. O mesmo padrão que há nos céus, o mesmo padrão que há no reino de Deus tem que haver dentro da minha casa. É por isso que Paulo também em Efésios, ele exorta ao marido a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a cuidar da sua esposa como ele cuida do seu corpo. Se você lá lê em Efésios 5. Porque ninguém faz mal para si mesmo, antes cuida de si mesmo. É isso que o homem tem que fazer com a esposa. E lá também ele dá os afazeres da mulher para com o seu marido, que ela deve respeitar ele, porque ele é o cabeça da casa. Você, homem, você é o cabeça da sua casa. Mas isso à medida que você for para Cristo, aquilo que ele é para a igreja. Porque se você não for para sua esposa aquilo que Cristo é para a igreja, você não tem autoridade para ser cabeça sobre ela. A mesma coisa a esposa. Se a esposa não respeitar o marido como Cristo respeita e trata a igreja, ela também não está fora. Então é isso que nós temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. E ter uma comunicação, saber como se comunicar, se colocar no lugar do outro. Saber do que o outro gosta, do que o outro não gosta. Porque às vezes o que para mim é um problema falar, para ela é um problema ouvir. Mas como para mim não é um problema falar, eu não me importo. E eu continuo falando, e ela continua se desagradando. E aquilo ali vai gerando o quê? Mágoas dentro dela. Vai gerando sentimentos ruins dentro dela. E aí, quando acontece uma coisa pequenininha, pronto, é um fogaréu. Por quê? Porque eu já fui alimentando aquilo ali dentro dela por falta de sabedoria. Então, que nós possamos saber ouvir os nossos parceiros, porque, como ela falou isso, a família ela é um sonho de Deus. Deus ele sonhou com a sua família, ele sonhou com a minha família. E o prazer de Deus é nos abençoar. Mas muitas vezes nós perdemos essas bênçãos por falta de comunicação, por falta de entender o outro, por falta de se colocar no lugar do outro. Por isso que tem muitos casamentos sendo destruídos. Né? O divórcio ele jamais foi e jamais será plano de Deus. Malaquias diz que ele odeia o divórcio. Deus ele odeia o divórcio. Tem situações que não tem o que fazer. Né? Nós sabemos que a Bíblia também trata disso claramente. Né? Se um homem é um homem agressivo, é um homem violento, se houver traição, uma quebra de aliança, aí não tem o que fazer. Mas fora isso, a gente vê pessoas se separando porque não se entendem mais. A gente não fala mais a mesma língua, não está havendo uma concordância. Não existe isso. Dentro do vocabulário de Deus e dentro do vocabulário de um lar cristão não deve haver isso. A possibilidade do divórcio, a não ser por esses motivos que eu te falei. Se você quebrar a aliança, se você violentar a pessoa, aí sim ela é livre e ela tem o direito de sair fora, né? Porque ela preza pela vida dela. É verdade. Ainda falando sobre comunicação, eu gosto muito de falar a respeito das palavras, né, que saem da nossa boca. Aquilo que você diz tem poder. Salomão fala isso. Tudo aquilo que você fala, as coisas que você diz, elas têm um poder, né, no mundo espiritual. Então, se você ficar o dia inteiro amaldiçoando seu marido, o dia inteiro amaldiçoando a sua esposa, amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando seus pais, dizendo palavras que dão autorização para diabos, seus demônios agirem, não tem condições de avançar, não tem condições de você viver realmente o plano de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado é com aquilo que a gente fala, da forma que a gente fala, né? A gente precisa pensar muito bem antes de liberar palavras. Então, algo que, assim, eu tenho aprendido verdadeiramente nesses últimos dias é declarar coisas na minha vida, declarar coisas sobre a minha família, declarar coisas sobre o meu casamento. Eu vou viver daquilo que eu falar. É verdade. E isso é bíblico. Então, se você fica falando, meu casamento acabou, a gente vai divorciar, a gente não dá certo, meu marido é um burro, meu marido é um ignorante, mas minha mulher não sabe fazer nada, minha mulher é isso. Você tá declarando aquilo sobre a vida dele. Mas o meu filho é burro, meu filho não aprende, meu filho é igual ao pai dele. Não tem condições de algo bom sair disso. Então, por quê? Porque você tá chamando à existência aquelas coisas e você vai viver aquilo que você tá falando. Então, a partir de hoje, que a gente tome uma postura diferente, né? Se você era uma mulher, normalmente mulher, né? Que tem essa mania de ficar falando aí esse tipo de coisa. Que você mude verdadeiramente o seu pensamento.
Que você comece a declarar sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, bênçãos, palavras que vão trazer bênçãos e não maldição para a vida deles. Que você possa dizer, não, o meu filho é abençoado, o meu marido é abençoado, Amém. o meu casamento é abençoado, a minha casa é abençoada. E você ser uma cooperadora do Senhor para isso. O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar, como o Tiago falou, mas o Senhor precisa de que nós façamos também a nossa parte. Você precisa ter a orientação, a sabedoria para você conduzir a sua casa, para você fazer você tratar bem o seu marido, você tratar bem a sua esposa. Não adianta você só, então eu vou pedir para o Senhor, eu vou orar e Deus vai abençoar. Como eu falei desde o início, nós já somos abençoados, a bênção do Senhor já está sobre nós. Quando nós andamos em obediência, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus. Mas você no seu dia a dia precisa trazer essa bênção para sua casa. Você, mulher, precisa tratar bem o seu marido, precisa fazer com que a sua casa seja um lugar agradável, que o seu marido se sinta bem. Faz uma comida que ele gosta, faz alguma coisinha que você vê que agrada ele. Ele gosta de comer tal coisa. Faça algo para o seu esposo, para você agradá-lo. Marido, da mesma forma. Eu sei que ela gosta quando eu faço isso. Faz, agrada. O que nós precisamos ver dentro da nossa família, como o Thiago falou, que é algo que eu falo, é que ninguém é inimigo. O Senhor, ele não uniu duas pessoas dentro de uma casa para que eles se matem. Não era esse o propósito do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos bênçãos, vida em abundância. Então, dentro da nossa casa, o que precisa ter? Harmonia, é amor, é a presença de Deus e bênçãos. Então, nós dois, o casal, cada homem, cada mulher é responsável por fazer com que a sua casa seja um lugar abençoado, seja um lugar harmonioso. Você, todos os dias, precisa se perguntar: o que hoje eu vou fazer para que a minha esposa ela se sinta bem? O que hoje eu vou... Às vezes é uma palavra, irmãos. Eu sou mulher, eu sei disso, né, amor? Sim. Às vezes não precisa você comprar coisa mais cara, não. Às vezes é você acordar de manhã, você dá um sorriso. Nossa, amor, você tá linda, você tá... Fala alguma palavra, fala alguma coisa para agradar a sua esposa. Mulher, da mesma forma. Tem umas mulheres que acordam já com a cara feia, já chutando o cachorro, já brigando com as crianças. Não é assim, irmãs. Vamos ter sabedoria, vamos fazer com que a nossa casa, com que o nosso lar seja um lugar agradável. O seu marido, ele tenha prazer de estar dentro de casa, né? Eu acho assim que uma coisa mais gratificante que tem é você ver um homem que ele se sente bem dentro de casa, que ele tem paz dentro da casa dele, né? E isso muito é das mulheres. Eu tô aqui hoje para dar um puxãozinho de orelha nas mulheres, porque é algo que eu tenho aprendido, tá? Eu tô falando de algo que eu vivo. Então, assim, nós mulheres precisamos ter sabedoria da forma que a gente fala com o nosso esposo, com as palavras que a gente lança sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, a maneira como a gente conduz a nossa casa, porque, bem dizer, assim, a esposa que sabe onde está tudo, a esposa que organiza, a esposa que cria ali as características da família. Então, as mulheres precisam, sim, ter essa sensibilidade de deixar o ambiente harmonioso. E o marido também, ali tratando bem a esposa, tratando bem os filhos, cumprindo o papel dele de sacerdote, né? Cada um fazendo a sua parte, não vai pesar para ninguém, o Senhor vai se agradar e vocês vão viver bem até o final da vida, né, amor? Amém. Esse é o plano do Senhor. Então, que você possa alinhar hoje essa questão aí da comunicação, que você fale com carinho, que você fale com amor, use as palavras com amor, né? Quando você for falar com alguém, não só com seu cônjuge, né? Mas como a gente falou, no trabalho, com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você convive. Não tem, acho que nada pior do que você ter uma pessoa chata, aquela pessoa reclamona, aquela pessoa mal educada por perto. Então, nós não podemos ser essa pessoa, nós temos que ser o oposto. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, onde nós estivermos, né? Em nome de Jesus. E talvez, se você esteja vivendo isso dentro do seu lar, tudo isso aqui que nós estamos falando, né, você esteja vivendo exatamente isso. Então, faça como a Priscila falou, use da fé, irmãos. Porque a palavra, ela ensina que a fé é uma certeza, é uma convicção. Então, se você ficar, como a Pri falou, né, só tô pegando aqui um gancho do que ela falou, se você ficar usando das más palavras dentro da sua casa, é isso que você vai viver. É isso que você vai viver, porque você
vai viver aquilo que você fala. Aquilo que você fala é que você vai viver. Não, mas a situação é essa, você não... Então tá, mas então mude a situação com a sua fé, com as suas palavras. Declare palavras de bênção sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Ainda que os seus olhos naturais ainda não estejam enxergando aquilo que você está falando. Mas declare com os olhos da fé, comece a plantar também para que você possa colher isso. Exatamente. Porque muitas vezes a gente quer colher algo que a gente nem plantou. Sim, as palavras elas são importantes, como nós estamos falando aqui, mas só que as nossas ações elas têm que falar mais alto que as nossas palavras. As nossas ações elas têm que ir além das nossas palavras, ser maior do que as nossas palavras. Então, você começa a declarar palavras de bênção dentro do seu lar, para o seu esposo, para os seus filhos, para aqueles que convivem com você, mas em cima disso você comece a plantar. Porque o que a palavra diz? Quem planta, colhe. Né? Tudo que você plantar, você vai colher. Esse versículo que Paulo fala, né, que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente ele vai colher. Nós temos também uma falha, vamos dizer assim, de levar só pelo lado mal, né, de achar que ele está falando de uma punição. Mas não é só disso que ele está falando. Tudo que você plantar, você vai colher. É certo que se você plantar coisas boas, ele está falando ali que você vai colher coisas boas. Então comece a plantar dentro do seu lar, comece a plantar na vida da sua esposa, né? Comece a prestar atenção daquilo que desagrada a ela, porque, como a Pri falou, as mulheres elas são mais atenciosas que os homens, sim. Os homens, eles são mais, assim, desatenciosos, vamos dizer assim. Né? Eles são, assim, mais avoados. Então, vamos começar a prestar atenção, vamos começar a dar ouvido às nossas esposas, porque, depois de Deus, eu creio que ninguém conhece melhor nós do que as nossas esposas. Até mesmo acho que melhor do que as nossas mães, porque as nossas mães nós convivemos por um certo tempo, né, das nossas vidas, mas a esposa depois que casou não, vai ser pro resto da vida. E as pessoas mudam, talvez aquilo que sua mãe sabia sobre você mudou e ela não sabe mais, agora sua esposa é quem sabe como você realmente é. Então vamos dar a devida atenção para aquilo que elas estão nos falando. A esposa também saber como tratar o marido, porque tem esposas que não sabem como tratar o marido. Isso é dos dois lados. Né? Vamos ouvir mais o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento, porque o casamento ele é um plano do coração de Deus, como nós já falamos aqui. E ninguém melhor para nos ensinar acerca do casamento do que aquele que criou o casamento. Exatamente. Deus, ele criou o casamento, ele é o autor, foi ele que criou. Então quem sabe tudo a respeito de casamento é quem? É Deus. Então se eu estou tendo uma dificuldade com minha esposa, eu vou buscar com o Espírito Santo. Me ajuda nessa área aqui, é sermos sinceros com o Espírito Santo. Deus, ele sabe tudo a respeito do casamento porque foi ele que criou. Foi ele quem deu o casamento, foi ele quem criou a família. Então vamos direto na fonte se nós tivermos alguma dificuldade. E não ficar numa disputa onde quem é mais, quem é menos, né? Porque somos um agora. Tudo aquilo que for benefício para mim vai ser benefício para a Priscila. Tudo aquilo que trouxer ruína para minha vida vai trazer para ela também, porque agora nós somos um. E como ela falou, o nosso lar nós temos que fazer o possível para ele ser um lugar agradável de se estar. O marido ele tem que estar no serviço dele e não vê a hora de ir ao contrário. Quando as horas for passando e ele for vendo que está dando a hora dele ir embora, ele fica agoniado porque ele não quer voltar para casa. Porque ele sabe que lá ele não vai encontrar paz, lá ele vai encontrar uma mulher briguenta, vai encontrar uns filhos que não respeitam ele. Então tudo isso a gente constrói no dia a dia, esse lar agradável, esse ambiente que, como os nossos pastores falam, tem que ser um pedacinho do céu. Então isso cabe ao homem e à mulher, é os dois juntos. Não é só a mulher e não é só o homem. Os dois têm um papel fundamental dentro dessa sociedade que a Bíblia chama de casamento. Amém, irmãos? Tem mais alguma coisa para falar? Não, era só isso mesmo. Dizer que a gente está com muita saudade dos nossos irmãos, que a gente tem sentido muita falta, né, de Estamos congregar. orando, né, para que isso passe logo, para que já vimos que algumas cidades aqui ao nosso redor já liberaram os cultos, mas, né, nós da comunidade, o nosso pastor, e nós estamos seguindo aquilo que o município de Sumaré está nos ordenando. Então nós ligamos, né, amor? Semanalmente nós estamos ligando na prefeitura, colhendo informações, e a resposta que ele tem pra gente é que ainda não tem previsão para em Sumaré as igrejas estar abrindo. Mas de qualquer forma, é o que eu sempre digo, nós não podemos deixar que o nosso coração se desespere, e a gente também não Deus pode tá no controle, se né? tornar murmurador diante das coisas.
porque o Senhor, ele tem o controle de tudo. Então, essa situação está nas mãos do Senhor. Deus sabe o dia certo, a hora certa, e cabe a nós simplesmente obedecer ao Senhor, continuar em obediência, não se revoltar, não querer fazer as coisas na força do nosso braço, mas com a direção que o Senhor vai nos dando. Amém. Então, que você continue na bênção aí na sua casa, Amém. Em nome de continue Jesus. obedecendo as ordenanças dos superiores, de quem tem nos dirigido, as pessoas que o Senhor colocou em cargos, né, de autoridade para nós. Então, vamos continuar em obediência, continue orando uns pelos outros, continue fazendo a sua parte, se cuidando, se prevenindo, cuidando da sua família. Amém. E com certeza, se cada um fizer a sua parte logo, nós vamos poder retomar aí a nossa rotina, a nossa vida. E vai ser muito bom encontrar todos vocês novamente. Amém. Irmão. Então, nós queremos só finalizar agora. Eu quero colocar um louvor que nós louvamos ele no domingo, que é um louvor que fala sobre a bênção. Glória a Nós Deus. estamos apaixonados por esse louvor, porque é muito importante para as famílias ter consciência disso, de que a bênção do Senhor está sobre ela, sobre a família, sobre a casa, e você declarar sobre a sua família isso, você declarar sobre os seus filhos, sobre o seu marido, de que a sua família ela é abençoada, Amém. de que a sua casa ela é um plano, ela é um sonho do Senhor. Não é por uma casa que você se apaixonou pelo seu marido, que você teve os seus filhos, não. Isso é um sonho, um plano do Senhor, e isso tem um propósito. Então nós temos que ser canal de bênção para nossa casa, para nossa família, e que dia após dia nós possamos nos apoderar dessa bênção e viver isso, e ter dentro da nossa mente de que nós somos portadores dessa bênção do Senhor, e proclamar isso, esse reino sobre cada família, onde nós estivermos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou colocar o louvor aqui, e enquanto a gente coloca, nós queremos fazer uma oração mesmo para encerrar. Queremos abençoar a sua casa, a sua família. Enquanto esse louvor ele vai ser ministrado, nós queremos só orar por você, declarar que tudo isso que foi conversado aqui hoje, tudo isso que nós falamos hoje, que a gente possa realmente ter essa consciência e conseguir vencer essas dificuldades na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar então pelas pessoas? Amém. Amém, querido? Então, se você estiver aí com a sua família, que vocês possam orar junto, pedir para que essa bênção esteja em você, se manifeste na sua vida, porque nós já somos abençoados. Amém? Então nós vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom. Sim, O Senhor é bom, Jesus, não importa o que aconteça. Não importa se os dias são maus, o Senhor é bom. Nós queremos, Pai, abençoar cada família que nos ouviu, Pai. Cada um que está nos ouvindo neste momento. Que a Tua bênção, Pai, possa ser, Pai, sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que a Tua bênção possa ser sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esses filhos, Pai. Que eles possam, Pai, a saber como se comunicar. Que eles possam, Pai, a saber como ter uma comunicação eficaz para o bem deste casamento, para o bem desta família, Pai. Que eles possam, Pai, ter em mente que o casamento, que o lar deles é um plano do Senhor. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, nós lançamos por terra, Pai, nós queremos repreender, Pai, pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo, todo plano maligno contra esta casa, Pai. Sim, Pai. Todo levante, Pai, toda a tribulação que se levantou, Pai, contra esta casa, contra esta família, todo desentendimento, Pai, toda situação que façam com que eles não consigam se entender, nós repreendemos no nome de Jesus. E nós lançamos, Pai, a palavra de bênção sobre a vida deles. A palavra que diz, Pai, que o Senhor, Pai, zela pelos teus. Que eles saibam se comunicar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que essa mulher, Pai, tenha prazer na companhia deste homem. Que esse homem tenha prazer na companhia dessa mulher. Que esses filhos tenham prazer na companhia dos seus pais. Que o lar deles, Pai, possam ser o melhor lugar para eles estarem. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, cada família que está nos ouvindo, Pai. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor possa entrar agora com a Tua providência, Pai, na vida de cada um, Pai, na área que eles estão necessitando neste momento, porque nós sabemos que o Senhor é um socorro bem presente, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Pai zeloso, é um Pai amoroso, que tem prazer em abençoar os Teus filhos.
Então que o Senhor possa abençoar, Pai, este lar, abençoar este homem, esse chefe de família, dê sabedoria para ele conduzir este lar, Pai, em harmonia, em respeito, Pai, em fidelidade a essa aliança que ele firmou, primeiramente com o Senhor, Pai, depois com esta mulher, em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria também para esta mulher, Pai, no trato com seu marido, para que ela possa respeitá-lo, Pai, como chefe de família que foi constituído pelo Senhor, Pai. Dê sabedoria para esses filhos honrarem os teus pais. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos todas as famílias, Pai. Sim, Pai. Que cada família seja abençoada, que cada lar seja abençoado com a Tua presença, Pai. Com a Tua sabedoria, com a presença do Teu Espírito manifesto, Pai. Sim, Jesus. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, amém e graças a Deus. Glória Que a Deus Deus. abençoe vocês, que Deus abençoe o seu lar, que você possa ter aprendido um pouco esta noite e que você, se você estiver desalinhado em alguma dessas questões que nós colocamos aqui, que você busque com o Espírito Santo o alinhamento, que você, porque uma comunicação alinhada com o Espírito Santo vai trazer uma comunicação alinhada dentro do seu lar. Nós também temos ali os nossos pastores, que você pode procurar eles, né, para uma orientação, para um conselho, para aquilo que vocês estiverem passando, amém? Eu também quero deixar aqui um convite. Quinta-feira nós estaremos com a nossa campanha Favor Extraordinário, todas as quinta-feiras às 19h30. Enquanto nós não podemos ir presencialmente, nós estamos realizando aqui mesmo pelo Facebook da comunidade e vai ser um prazer ter você com a gente mais uma ministração. Então que Deus acompanhe e fique na bênção. Abençoados, em nome Amém. de Jesus. Amém. Tchau, tchau. O irmão tá falando em hebraico ali, ó.